certo, que as pessoas, quem que estava pecando, vamos falar assim, seria Shem e Hamor. Shem e Hamor, enfim, que era o rei e o príncipe, e o filho do rei. E aí só que, e a princípio ele tinha feito alguma coisa errada, enfim, a princípio ele tinha pego tudo, ele tinha pego Diná, enfim, ele então cometeu estupro, enfim, de acordo, vamos falar assim, tem na verdade algumas explicações, mas vamos pegar que eles estavam pecando, o príncipe Shem, ele foi lá e pegou ela sem ter direito e fez, enfim, algo imoral, e porque tem outros que falam que teve talvez consentimento, mas vamos botar aqui no caso que eles fizeram algo que foi errado, algo imoral quando Shem fez isso, e que eles, conforme está escrito, eles impurificaram uma filha de Israel. Uhum. Só que, então, e aí o que as pessoas, os cidadãos da cidade eles fizeram? O que os cidadãos da cidade fizeram? Os residentes, o que os residentes fizeram? Os residentes não fizeram nada. Consentiram. Exatamente, consentiram. E já que eles consentiram, eles fizeram na realidade uma proibição. Olha só que forte, né? Olha só que forte que Maimônides está explicando. Já que eles consentiram, por isso então eles fizeram essa proibição de não fazer cortes de justiça. O local tem que... A cidade, enfim, as pessoas elas tinham que fazer justiça. Tinha que ter corte de justiça. Eles consentiram, meio que então significou que eles fizeram a sétima proibição e não fizeram conforme está escrito, enfim, que tem essa... Então foi a corte de justiça. Para Maimônides, então foi... Certo. Interessante. É algo interessante, porque o Nachmanides, né, enfim, porque será que Nachmanides ele pergunta ele fala contra Maimônides. O que você acha que Nachmanides ele pergunta? Ele fala, as pessoas tudo bem, ele fala, tribunais de justiça não é uma responsabilidade de cada um e um. As palavras, enfim, eles então tem que saber que não tem aqueles que, enfim, que são responsáveis pelo tribunal, aqueles que, enfim, mas será que todos teriam então todos tinham que ser mortos, todos tinham essa lei de serem penalizados? Quem tem essa lei? Aos juízes, enfim, as pessoas que elas... Mas será que na verdade não é uma questão que cada um tem que fazer a justiça, por assim dizer, os residentes? Ele traz que até com relação ao judeu, quer dizer, até com relação ao judeu, o judeu sem dúvida tem que fazer também essa parte de justiça, mas isso cabe, não falar assim, cabe à comunidade geral, não a cada pessoa em particular. Uhum. Em outras palavras... Cabe a comunidade. O que o particular, o que a pessoa podia fazer com relação ao rei, por assim dizer, quer dizer, o que podia fazer com a relação ao rei e com relação ao príncipe, que quem seriam os responsáveis seriam as pessoas, aqueles que trabalham com isso, enfim, a comunidade que não fez isso, mas porque cada um teria será que sobre cada um recai essa responsabilidade? Com o povo judeu, a princípio é uma responsabilidade da comunidade, enfim, dos juízes. Se os juízes eles roubaram, então eles são responsáveis, mas por que cada um e um tem essa responsabilidade? E Nachmanides, então, de acordo com isso, sai de uma certa maneira que com relação ao não judeu existe uma responsabilidade de cada pessoa e pessoa com relação à justiça. Uhum. Algo forte, algo interessante, enfim, quer dizer, o que com relação ao judeu, a princípio é uma questão só da comunidade, não de cada um e um. Aqui a gente está falando que existe uma obrigação, enfim, de uma certa maneira do não judeu, que quando existe algo errado, dele manifestar, dele lá, enfim, ir fazer a manifestação, dele lá e não deixar com que aquilo lá passe. Quer dizer, a responsabilidade, e já que lá eles não tinham isso, enfim, deixaram passar, então isso aqui foi a responsabilidade de cada um e um. Eles tinham que, como se fala, eles tinham que ir contra. Como se fala a palavra de ir contra? Eles tinham se opor e contestar. Tinham que contestar, tinham que se opor, por mais que era o rei, enfim, mas era a responsabilidade, por assim dizer, de cada um e um inteiro, na verdade, no local de justiça, não tem um tribunal de justiça para julgar o rei. No judaísmo, o rei é julgado, certo? Se tem uma situação que o rei fez alguma coisa, o rei é julgado.
o Kohen Gadol é julgado. Sem dúvida, tem maneiras de como isso daqui é feito, tem como é julgado, como o Kohen Gadol é julgado, como o Nassi é julgado, mas mesmo a pessoa mais santa, ela não tá isenta da lei, por assim dizer. Então tinha que ter, na verdade, tribunais de justiça. O fato que não tinha lá tribunais de justiça e eles não se oporam, eles não contestaram a ação do rei, isso fez com que cada um deles tivesse participado, por assim dizer, nessa proibição de não fazer tribunais de justiça. Entendi. Algo forte, quer dizer, algo interessante, algo, na verdade, para se refletir um pouquinho essa ideia, que a responsabilidade acaba sendo sobre cada um, que tem que se opor, que tem que ser, enfim, como isso aqui é feito, enfim, mas eles, pelo menos naquela situação, eles tinham que se opor e contestar aquilo que o rei havia feito, e a responsabilidade de cada um em um. Por outro, mas Nahman, como a gente falou, na verdade ele fala que não, que na verdade não, ele discute porque ele fala que ele não concorda com essa ideia, ele fala que na verdade a responsabilidade não é do particular, do individual, mas é a responsabilidade da comunidade. Então você não tem como castigar o individual já que ele não se opôs, já que ele não se manifestou, já que ele não contestou o rei, enfim, uma coisa errada. Aqueles que são responsáveis por isso, eles têm que ser, na verdade, eles serão castigados. Enfim, tem os juízes, enfim, aqueles que são os líderes da comunidade, não fizeram, não é um tribunal de justiça, então eles são culpados, eles realmente têm essa lei, mas não a pessoa em particular. Mas pelo menos, de acordo com o Maimônides, recai sobre cada um em um, quer dizer, e por isso cada um em um lá na época ficou responsável e culpado, e por isso foi penalizado com Shimon e Levi atacando eles. Algo que realmente é forte, né? Certo. Então seriam essas 7, isso seria, então voltando só para essas 7 averotas, esses 7 preceitos que um Ger Toshav tem. Certo. Então ele fala aqui, the term Ger Toshav may be used in a formal or informal sense. In the formal sense, a Ger Toshav is a Gentile who officially accepts the 7 Noachide laws as binding upon himself in the presence of 3 Chaverim, men of authority. Ou seja, na realidade, or according to the rabbinic tradition, before a Beit Din. Então, quer dizer, de acordo com essa ideia, na verdade, a pessoa que o não judeu que ele recebe sobre si essas mitzvot, na realidade, ele teria que fazer isso na frente de 3 dayanim, na frente de 3 juízes. Quer dizer, isso que é, quer dizer, uma coisa formal na realidade. Enfim, ele está recebendo sobre si essas 7 leis de Noé, isso aqui é feito na frente de 3 dayanim. Então, hoje em dia, hoje em dia acaba sendo uma situação que existe também, na verdade, isso daqui, enfim, tem pessoas que querem fazer, não querem, enfim, se converter e ter as 613 mitzvot, mas querem sim fazer parte de receber sobre si as 7 leis de Noé. Então, hoje em dia, enfim, existe essa ideia de que eles vão, enfim, para um tribunal judaico, enfim, um sinédrio, um tribunal judaico de um Beit Din, de 3 rabinos, e eles recebem lá sobre eles as 7 leis de Noé. Tem? Sim. Existe. Agora, a pergunta é se isso daqui é válido hoje em dia, porque, como eu te falei, existe essa ideia que teoricamente, isso daqui seria somente na época onde havia o jubileu. Então, uma certa discussão com relação a isso. Isso daqui hoje em dia é 100% válido, ou só somente na época que havia o jubileu, o Yovel? De qualquer maneira, e eles fazem isso existe. E eles fazem não, isso agora então ele hoje em dia. Não, porque agora a pessoa está cumprindo as 7 leis de Noé de um certo aspecto, ela está fazendo parte daquilo que é, enfim, aquilo que o judaísmo acredita que seria a responsabilidade de toda a humanidade. Entendi. Então, assim como tem um judeu que tem que agir conforme o judaísmo, existe o não judeu que também age conforme o judaísmo, aquilo que o judaísmo exige dele. Existe aquilo que o judaísmo exige para o judeu, existe aquilo que o judaísmo exige para o não judeu. Então, sem dúvida, a gente tem que receber sobre si
as Não, mitzvot. assim, pra gente, não, eu consigo entender Sim. de ser feito, né, hoje em dia. Mas assim, na concretude dos fatos, eu me perguntei se por que ele faria lá, né? Porque a pessoa faria isso. Não, porque ele quer, certo? Porque ele quer ser conforme ele quer seguir o judaísmo, quer fazer aquilo que o judaísmo pede, acha sobre os não-judeus. Qual seria o trabalho, o papel, a função dos gentios, dos não-judeus? E o judaísmo, então, existe essa ideia, prescreve essa lei que a eles cabe cumprir os 7 preceitos, cumprir as 7 mitzvot. Uhum. Então, por isso, ele quer estar de acordo com isso. Ele quer estar de acordo com aquilo que a filosofia judaica ela prescreve, ela diz sobre como um não-judeu deve se comportar. Uhum. Um não-judeu deve se comportar. O que eu quis dizer não tem nada a ver com algo político ali local, incentivo, alguma coisa para obtenção de casa, compra de casa, nada ali, né, de Israel. Não. Tem nada a ver com isso, né? Não. Tá. Não, só queria esclarecer mesmo como dúvida. Certo, não. A pessoa vem porque ela tem essa vontade, enfim, de querer fazer parte daquilo que é a Torá de Hashem, fazer Sim. parte da Torá. Então, isso pode ser das duas maneiras. Tanto a pessoa fazendo a conversão, e aí se torna parte integral, 100% do povo judeu, enfim, se torna um judeu ou uma judia. E agora, se a pessoa não quer isso daqui, também não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Então, ele pode simplesmente, ele recebe sobre si aquilo que o judaísmo diz, que seria a tarefa, o papel, enfim, as mitzvot que cabe a um não-judeu fazer. E aí ele vai estar cumprindo 100% com o seu papel de acordo com a lei judaica. Uhum. Certo. Só que é interessante que ele tem que receber sobre isso, que é bonito. Porque na verdade não é assim, quer dizer, para isso a pessoa precisa passar, quer dizer, não é só ela receber sobre si, não sei, ela tem que ir para o Beidin, tem que ir na frente do Beidin, na frente de 3 rabinos, e aí ela recebe sobre si, e aí sendo ela recebe que porque é importante a pessoa cumprir essas 7 leis também por conta que Moisés disse. O Maimônides descreve que a pessoa precisa cumprir as 7 leis acreditando porque que assim foi passado através de Moisés, que assim foi passado, transmitido através de Moshe Rabbeinu. Então, quer dizer, se a pessoa ela só está cumprindo, mas não tendo essa ideia, não acreditando que, enfim, ela está cumprindo isso por serem leis de Hashem, que foi transmitida através de Moshe Rabbeinu, Moshe, enfim, aqui faz parte, então ainda não recebeu sobre si, não é considerado que ela realmente se tornou um Gertoshav. Ela se torna um Gertoshav quando ela passou por esse Beidin, 3 rabinos, ela aceita sobre si que Hashem ele deu essas 7 leis através do seu servo Moisés. Bacana. Mas é interessante que a Torá Deus dá força para Moisés. Quer dizer, que Moisés tem que faz parte, não tem como dissociá-lo. Exatamente, tem que ser por causa que a Torá que foi dada através de Moisés. Moshe Rabbeinu, enfim, ele... Sim. Então a gente falou... Daí ele fala, o que ele recebe através disso? Quer dizer, existe uma responsabilidade do povo judeu agora a partir do momento que a pessoa está fazendo parte do judaísmo, mesmo que ela não é judia, mas ela está seguindo aquilo que o judaísmo está dizendo de acordo com aquilo que o não judeu precisaria fazer, qual seria, ela está cumprindo, ela está fazendo parte nesse aspecto, que está fazendo aquilo que o judaísmo prescreve para um não-judeu. Então, por isso, ele recebe, he will receive certain legal protection. O povo de Deus tem uma certa obrigatoriedade com ele. Ele agora irá receber uma certa proteção legal and privilege, e privilégios from the community pela comunidade. The rules regarding the Jewish-Gentile relations are modified. E aí então as leis, enfim, com relação às relações, enfim, entre o judeu e o gentil que recebeu sobre si as mitzvot, então elas têm algumas mudanças. And there is an obligation to render him
add when is needed. E existe uma obrigação de dar para ele ajuda quando é necessário. Quando for necessário, enfim, existe, e como eu falei, agora existe já uma certa obrigatoriedade, uma obrigação, uma responsabilidade do povo judeu de cuidar dele, enfim, de alguma necessidade, enfim, que ele está, de ajudá-lo, to render him, quando é, enfim, comida, enfim, se está faltando comida, quando se trata de fazer ele com que ele sobreviva. Em guerra, né, também. Aqui especificamente, é verdade que especificamente significa quando a pessoa está sem comida. Enfim, antigamente, se ele tivesse sem comida, a gente teria uma obrigação de dar para ele de comer. Uhum. The restrictions on having a Gentile to do work for a Jew on the Shabbat are also greater when the Gentile is a ger toshav. Certo, e a obrigação, e a ideia deles é que existe uma proibição na Torá com relação a fazer, aqui um ger toshav, ele faça um trabalho proibido no Shabbat. Uhum. Fazer um trabalho proibido no Shabbat, então isso daqui, quando a pessoa, enfim, ela já é ger toshav, já teria mais proibição, seria mais proibido. A verdade, a Torá fala pra gente que você não pode trabalhar e o seu convertido não pode trabalhar. A pergunta é aqui convertido a Torá se refere. Será que a Torá se refere ao ger mamash, o ger tzedek, como convertido sincero 100% que se tornou judeu? E aí com certeza que ele não pode fazer, ou seja, é óbvio sim que ele não pode fazer trabalho no Shabbat, ele se tornou 100% judeu, ou será que a Torá se refere até mesmo a um ger toshav? Será que a Torá se refere até mesmo a... Eu acho que então, aqui ele está trazendo, certo, uma opinião, enfim, discussão, mas sim, que aqui se refere então ao ger toshav, e por isso um ger toshav já não poderia fazer um trabalho pela Torá já não poderia fazer um trabalho para um judeu. Um não judeu não pode fazer um trabalho derabanan, ou seja, qualquer proibição, a gente não pode pedir para um não-judeu fazer, mas isso é por lei rabínica. Por lei da Torá, você poderia pedir para um não-judeu fazer uma proibição, algo que é proibido para mim fazer no Shabbat, eu poderia estar pedindo a um não-judeu para fazê-lo. Mas se ele é ger toshav, de acordo com essa opinião, de acordo com essa ideia, enfim, já não poderia mais pedir para ele. Não poderia mais pedir, pela Torá já seria proibido. Não só de lei rabínica, mas pela Torá já teria essa lei. Tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Sim. Babá. Mas a babá que fica sempre... Fala, qual vai ser a pergunta? Não, a pergunta ela fica sempre lá, né, presente. Sim, certo. E não tem nenhum tipo de conflito, zero. Sim, perfeito. Em Chaves, em Yom Tov. Mas é certo. Existe uma proibição rabínica dela fazer algo que é proibido para nós fazermos, ela não poderia fazer para nós. Porque o meu ponto é o seguinte, é o contrato. Certo. Né? Obviamente, a pessoa que contrata, ela precisa. Tá bom. Né? Então aí ela vai contratar e vai dizer assim, olha, eu preciso de você para me ajudar, porque não dou conta sozinha e preciso muito da sua ajuda, né? Você pode me ajudar? E no dia de Yom Tov e Shabbat eu não vou poder fazer as coisas e tal, e aí preciso que você tome a iniciativa, tome a frente, né? Ajudando no que você puder. E isso num dia da contratação, contratou. Certo. E a partir dali a pessoa se torna totalmente proativa. Certo. E não precisa pedir absolutamente nada, ela já foi contratada para isso. E aí não tem nenhum tipo de conflito, certo? Tá bom, entendi, mas você não poderia... Eu gostaria de saber, na verdade. Não, você não poderia deixar com que ela fizesse uma proibição. Algo que é proibido para você fazer no Shabbat, ela não poderia estar fazendo. Mesmo se ela está fazendo por iniciativa própria, mas ela está fazendo por iniciativa própria... Paga. Exatamente, quer dizer, não você está fazendo para você. Uhum. Então mesmo que você não pediu para ela, seria proibido você ter proveito disso. Existe uma diferença quando é algo ativo, quando é algo passivo. Quando é algo ativo, quando é algo passivo. Algo passivo, você poderia ter proveito. Algo passivo poderia ter proveito. Algo ativo não poderia ter proveito de qualquer maneira. Ou seja, se ela liga a luz, se ela faz qualquer coisa ativa, ela babado, qualquer coisa ativa que ela faz, ela não poderia, então não pode deixar ela fazer no Shabbat. Não poderia ter proveito daquilo. Enfim, ligar a luz ou qualquer outra situação que envolva uma proibição ativa do Shabbat, não pode deixar, enfim, tem que falar, você não pode fazer,
Infelizmente, o judaísmo tem essa lei, que a gente não pode, assim como nós não podemos trabalhar, o não-judeu também não pode trabalhar para nós, trabalhar melachá, né? Um dos 39 trabalhos. E é por isso, então, de ordem rabínica, a Torá fala para a gente avdecha, teu servo. A Torá se refere a escravo. Quando havia escravo, existia uma proibição da Torá do escravo trabalhar em Shabbat. O escravo havia uma proibição dele trabalhar no Shabbat. Mas quando aqui não é o caso, que aqui enfim não se trata de escravo, obviamente, enfim, é proibido hoje em dia ter escravo. Então não se trata sobre isso não é o que esse versículo se trata, sobre enfim, quando o versículo fala seu servo, então não se refere somente a outro caso. Exatamente. Então o caso de hoje em dia seria somente por ordem rabínica. Pela lei da Torá seria permitido ele fazer um trabalho por você, mas por ordem rabínica seria proibido. Hoje em dia. Então por isso o babá. Hoje em dia é proibido por ordem rabínica. Exatamente. Qualquer assim. Então, por isso a babá o quê? Não, por isso a babá não vai poder fazer qualquer coisa. Não adianta você não falar para ela. Porque na verdade, assim, existe obviamente dois aspectos aqui. Existe o aspecto que você também mencionou, que de uma certa maneira, se você contratou ela para isso, então de uma certa maneira você está falando para ela, faça isso. Então isso ainda, enfim, é considerado praticamente como se você estivesse falando para ela, faça isso. Porque você contratou ela para isso, então, não falei, obrigado. Você não falou, mas você contratou, enfim, é como se você já falou para ela de antemão, diante de Shabbat, para que ela fizesse isso em Shabbat. Mas vamos falar que ela, mesmo que ela fizesse, enfim, mesmo sem você pedir, ela foi lá e fez por você, também já seria proibido. Então, já aconteceu aqui em casa, e como Deus está fazendo oração aqui, em Shabbat. Sim. E aí elas ficaram até mais tarde. Sim. E aí, antes de sair, elas foram lá e colocaram o pano de chão para lavar. E ligaram. E aí foram embora e eu nem ouvi nem nada, né? E aí quando foi no domingo, que é domingo,